Nesta aula, nós vamos falar sobre as fibras têxteis que são utilizadas na produção do denim. E antes da gente falar das fibras propriamente ditas, é bom a gente fazer um resumo do que é fibra têxtil. Quais são os tipos delas, né? Então, a fibra têxtil ela tem dois tipos, natural e não natural. As naturais, de origem vegetal, de origem animal e de origem mineral. As não naturais, de origem artificial e sintéticas. As artificial são aquelas colhidas na natureza e transformadas em laboratório, e aquelas sintéticas são feitas só no laboratório. Aqui, no caso, eu vou falar o exemplo de cada uma, mas no caso do denim, é mais o vegetal que as misturas com algodão, né? O algodão também é uma fibra vegetal natural, a animal e a mineral. A animal e mineral, no meu conhecimento, eu não conheço nenhum denim que tenha mistura, por exemplo, algodão com lã ou algodão com seda. Não conheço. Nem algodão com amianto, né? Então a gente vai aqui nas próximas telas, a gente vai focar mais na vegetal, tá bom? Então vamos lá. Vegetal, a matéria-prima principal do denim é o algodão, então algodão, rami, linho. Animal, lã, seda, que mais? Alpaca, entre outras. Mineral, amianto. As não naturais, as artificiais, como eu disse, são colhidas na natureza e transformadas em laboratório. O liocel, o hemp, o bambu são alguns exemplos de fibras artificiais. E as sintéticas, que são aquelas feitas no laboratório, que é o elastano, o elasto multiéster, a poliamida, o poliéster, etc. Tá bom? E a primeira delas é o algodão, porque é uma das principais fibras utilizadas para a produção do denim, se não a mais importante, porque você vai perceber ao longo das próximas imagens que o algodão ele sempre aparece aí nessas misturas, a não ser em um deles aqui que também pode ser feito sozinho, tá bom? E a principal característica do algodão, como sendo a matéria-prima principal do denim, é a usabilidade, a característica de fiação melhor fiar, para ser melhor fiado, a resistência dele, a durabilidade e o conforto. E aí tem uma variação do algodão, que é o algodão colorido, que é geneticamente modificado, para dar essas cores aqui, olha. Geralmente em tons terrosos, tá? E também aí é uma opção para tecelagem. Ó, e aí eles dão esses efeitos aqui, ó. Aí vamos lá. E aí nas misturas com fibras naturais, a gente tem duas, tanto o linho quanto o rami, que são de origem vegetal. E aí as características tanto de um quanto de outro numa peça, num tecido, são as mesmas, tá? Vamos dizer assim, o rami é meio que o primo pobre do linho, entendeu? Embora ele faça parte das urticárias, que não é uma planta que não tem nada a ver com a planta do linho, o rami é uma opção aí mais barata para se fazer roupa do que o linho, porque o linho ele tem uma característica mais premium, é um produto mais caro, com valor agregado maior. E aí ele resulta num tecido assim de denim com essa característica assim, olha, de resistência, mas também de suavidade, empresta uma certa elegância para o tecido e, ao mesmo tempo, essa rusticidade da característica dele. Olha, para você ver, ó. Tá? Esse é um tecido feito com denim. Já o rami
ele também, apesar de oferecer a rusticidade, o conforto, todas as características do, do linho, ele oferece uma rusticidade muito maior e uma durabilidade também tal qual ao do algodão, tá? Então, em misturas assim, geralmente é entre 20 a 50% essas misturas, tá bom? Tanto do rami quanto do algodão. A principal característica, tanto de um de outro, é assim, se eu fosse resumir numa característica única entre o rami e o linho, eu diria que seria a rusticidade do tecido. Esse tecido no mercado brasileiro, pelo meu conhecimento, ele não é tão utilizado assim, tá? Lá fora é muito mais, né? Eu creio que se você, por exemplo, se trabalha com estilo e que você queira desenvolver uma coleção ou um produto com esses tecidos, são poucas as tecelagens que investem, porque assim, não é uma produção economicamente muito viável, entendeu? São produtos, como eu disse, de valor agregado bem alto. Vamos lá? E aí a gente passa para as fibras artificiais, ou seja, são aquelas colhidas na natureza e transformadas em laboratório. Geralmente são feitos da polpa da celulose e feita a transformação lá no laboratório. O lyocell, que é essa fibra que é colhida na natureza, que vem da polpa da celulose, ele também é conhecido como tencel. E aí, esse tecido, ele pode ser tanto, ele pode originar tanto um tecido 100% lyocell, um tecido de dente 100% lyocell, quanto em misturas com algodão. E a ordem é de 30 a 50% nessa mistura. E por que usualmente o lyocell 100% não é tão encontrado? Porque ele fica, vamos dizer, economicamente inviável para você fazer o seu desenvolvimento de produto. Então, o que acontece? Mistura-se com o algodão para que esse tecido ele barateie um pouco mais e que tenha as mesmas características. Daí a proporção aí de 50% para ter a característica bem desse tecido, que resulta num tecido brilhante, com um aspecto elegante, com um toque maravilhoso. Se você não peça aí na tua empresa para, se você não conhece ainda o lyocell, peça na tua empresa para um representante seu trazer o tecido lyocell para você ver como é maravilhoso. A própria fibra você vê que é brilhante, né? E aí as peças feitas nesses tecidos, se você quer fazer uma peça mais fluida, mais solta, com mais elegância, que dê para você trabalhar os movimentos, o lyocell é o tecido ideal. E outra coisa também, ele é ecologicamente correto. Embora ele já exista há bastante tempo, ele foi aí uma opção também, daí a existência dele, de se pensar também no meio ambiente, tá bom? E aí temos o bambu, que também é uma fibra artificial colhida na natureza e transformada no laboratório, que tem um apelo muito ecológico. Por quê? A durabilidade dele é muito maior, a respirabilidade dele é muito maior, ele não precisa de muita água para ser lavado, ele tem características naturais bacteriológicas, ou seja, tem uma substância no bambu que a pessoa ao vestir ela fica protegida de bactérias, né? Ou o tecido ele inibe a produção de mau cheiro, da bactéria do mau cheiro no teu corpo, e assim
ele também pode ser, ele não precisa, uma peça de bambu não precisa ser lavada muitas vezes, tanto no beneficiamento do denim, né, na produção do tecido, quanto na roupa já pronta. E isso, assim, é de uma importância muito extrema, haja vista os movimentos aí do ecologicamente correto, né? E temos o hemp, também outra fibra artificial, que é colhida na natureza e transformada em laboratório da planta do cânhamo, que é uma fibra altamente sustentável, porque não precisa de muita água na irrigação da planta e nem de muito pesticida. E aí resulta num tecido, em mistura com algodão, altamente sustentável, ecologicamente correto, vamos dizer assim, né? E resulta num tecido confortável e de alto valor agregado para quem produz. E chegamos nas fibras sintéticas, que são aquelas feitas única e exclusivamente em laboratório, advindas de polímeros, que é o elastano, o poliéster e o elastomultiéster. O elastano, em tecidos elásticos, ele aparece na proporção de 2 a 3%. E tecidos feitos com elastano nessa mistura, ele é mais confortável, ele dá mais liberdade de movimento a quem veste. Então, assim, é para mim, em tecidos elásticos, um dos mais importantes que perdura aí por muito tempo. Temos o poliéster, que é uma fibra também sintética, e a principal característica do poliéster é a de conferir brilho ao tecido, além também de conferir certa elasticidade, não tanto quanto o elastano, mas certa elasticidade ao tecido, portanto, dá conforto também a quem veste. Às vezes o poliéster ele vem em misturas com algodão e elastano, tá? Daí você tem um tecido confortável, brilhante e elástico. E por fim o elastomultiéster, que é o queridinho das confecções ultimamente, porque ele tem muita elasticidade. Tanto é que antes, quando a gente fazia modelagem, a gente pensava só na questão do encolhimento. Por conta desse rapaz aqui, Laço Multiester, a gente, além do encolhimento, a gente tem que também fazer o cálculo dentro da modelagem da elasticidade do tecido, porque a elasticidade desse fio é muito grande, né? Por exemplo, você tem um tecido aí, às vezes chega a 60%, 60%, 65% de elasticidade do tecido, é quase como se fosse uma malha. E isso é uma revolução aí por conta também do conforto, porque daí o que acontece, você tem a sua a amplidão do seu movimento aumenta aí exponencialmente, o que é muito confortável e, vamos dizer assim, inovador.